o nome de Maria é o terror dos demônios. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós já temos um prefácio daquilo que vai acontecer lá em Apocalipse, no capítulo 12, praticamente no capítulo todo, onde conta a batalha, né? Aquela batalha final ali, onde teve a batalha entre a descendência da mulher e o grande dragão. O que acontece foi o seguinte: Lúcifer era o maior anjo dos céus, o anjo mais poderoso, o anjo que tinha mais luz, o anjo mais sábio, o anjo que comandava tudo ali era Lúcifer. E aí Lúcifer, ele se rebelou contra Deus no momento em que provavelmente Deus deve ter mostrado para ele, né? E dito para ele, e dito para todos os anjos que ali estavam: os seres humanos serão salvos por mim, porque eu os amo e eu salvarei os seres humanos através da minha própria presença, né? Personificado em Jesus Cristo, para poder redimi-los dos pecados deles e serem salvos. E aí, quando o demônio ficou sabendo desse tipo de coisa, ele se negou, porque como ele poderia adorar a um Deus que é um ser humano? Porque Jesus é um ser humano completo, né? 100% ser humano e 100% Deus. É um grande mistério da nossa igreja, mas há uma grande realidade também, né? Então, o demônio olhava aquilo e falava: como que eu vou poder adorar a um Deus que vai se personificar como ser humano, nascido do ventre de uma mulher que é absolutamente mais fraca, mais insignificante como um ser humano? E aí ele se negou em adorar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa, né, do ser humano de Jesus Cristo ali. E aí foi o que aconteceu, dele ser expulso do céu por um arcanjo. O menor da hierarquia de todos os anjos era o arcanjo. E o arcanjo olhou para ele e disse: Micael, que quer dizer quem como Deus, e o expulsou do reino dos céus. E ele, junto com os seus anjos, que também haviam se rebelado, foi varrida a terça parte dos céus, a qual nós vamos ver lá em Apocalipse 12. E por que eu digo que Maria é o terror dos demônios? Porque o nome diabo vem da palavra diabolos, né? Que diabolos quer dizer o intercessor, o entrepositor, aquele que se opõe, aquele que se coloca no meio, aquele que divide, o divisor, o grande divisor, o tal do dividir para conquistar. Olha aí mais uma vez, né? Aparecendo sem querer, né? Esse tipo de assunto que, enfim, é outro assunto. Mas o demônio, ele é especialista em dividir. Infelizmente, com Lutero, né, que Lutero acabou se deixando por levar por esses pensamentos diabólicos, que significa divisor. Então, sim, o pensamento de Lutero ao dividir a Santa Igreja foi diabólico, né? Um pensamento divisor. Então ele fez essa divisão, ele iniciou essa divisão, essa rachadura na Santa Igreja, na igreja da qual Jesus Cristo havia deixado para nós, instituído pelo seu próprio nome, através do poder de Pedro, né? Por entregar as chaves do reino dos céus para Pedro. E ali ele fundou a sua igreja, né? E a igreja foi dividida por Lutero. Portanto, veja, nós temos hoje, existem estudos que falam que são 30 mil, outros falam até que são 50 mil, mas nós temos aí uma vasta divisão da nossa igreja, uma vasta divisão protestante, por exemplo, né? Divisão cristã. Então, nós temos hoje mais de 30 mil, pelo menos mais de 30 mil denominações cristãs no nosso mundo, né? E todas essas denominações, em nenhuma delas se tem Maria como mãe, se tem Maria como mãe de Deus, se tem Maria como um instrumento principal, um instrumento de grande destaque no plano salvífico. Nenhuma delas tem Maria com esse título que nós católicos temos, né? Então, portanto, você pode perceber que Deus não tem rival, porque rival significa aquele que tem as mesmas condições, que tem as mesmas preposições, né? Eu tive a curiosidade para ir no dicionário procurar o que é rival, e aí rival lá no dicionário diz assim, ó: aquele que aspira às mesmas vantagens e posições que outrem, o êmulo, o competidor, o concorrente. Deus não tem concorrente,
Deus não tem competidor. E isso é garantido para nós no livro de Isaías, no capítulo 45, nos versículos 5 e 6, onde ele diz que ele é um Deus sem rival, que ele é o Senhor sem rival. Ele é o único Deus existente. Ele é o único Deus que pode e quer nos salvar, e quer salvar a mim e a você. E Maria está intrínseca nisso, nesse plano de salvação, esse desejo de Deus para que você tenha um amor profundo à Nossa Senhora, para que você tenha um amor profundo à Mãe do Senhor, porque isso faz parte do plano de salvação de Deus. Maria, veja, não é poderosa por si só. Ela por si só é um ser humano como eu e como você, mas por graça de Deus, por graça daquele que nos criou, por graça daquele que nos trouxe a esse mundo, quis fazer com que Maria fosse parte principal na salvação do mundo. Quis fazer com que Maria gestasse dentro dela o nome do qual seria entreposto numa cruz, colocado naquela cruz para salvar os meus pecados, para salvar-me dos meus pecados e dos seus pecados, e nos levarmos diretamente ao céu novamente. Portanto, o demônio conseguiu dividir o nome de Jesus em mais de 30.000 denominações, mas em nenhuma delas conseguiu dividir-se o nome de Maria. Ela sim é a quem o demônio tem um ódio. O demônio, ao ouvir falar o nome de Nossa Senhora, o demônio, ao ouvir você rezar o seu santo terço ali, a cada bolinha que você reza, a cada coisa que você reza ali, o ódio que o demônio gesta dentro dele, alimenta dentro dele por Nossa Senhora é gigantesco, porque ela foi humilde o suficiente para poder aceitar a Jesus Cristo, ser gerado em seu ventre. Ela foi humilde suficiente a ponto de ter ali um versículo no capítulo 1 de Lucas, no versículo 42, se eu não me engano, ou 43, depois eu vou colocar na descrição certinho aqui, aonde ela fala que sim, ela se tornou serva de Deus por pura humildade, por pura graça do Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, amemos Nossa Senhora, amemos a Mãe de Deus, amemos aquela a quem nós pedimos intercessão incessantemente, e que ela intercede por nós incessantemente lá no céu, porque tudo aquilo que Maria pede a Deus, Deus não tem coragem de negá-la. Tanto é que no primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra, lá nas bodas de Caná, ele dizia: mulher, o que temos nós a ver com isso? Né? A minha hora ainda não chegou. E mesmo assim, Maria olhou para aqueles servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E aí, quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser, como Jesus já havia dito, não era o momento dele, mas ele preferiu mudar o plano de salvação, ele preferiu acatar aquela oração, aquele pedido de intercessão de Nossa Senhora a ele, do que desobedecer a sua própria mãe, né? Portanto, nós temos Nossa Senhora como nossa fiel intercessora, aquela mulher a quem não se cansa de interceder nem por mim e por você. Que Deus te abençoe e que Maria cubra com o seu manto maravilhoso, perfumado, para que você tenha amor, carinho, paz e tranquilidade na sua vida. Entrega-te a Nossa Senhora, consagra-te a Nossa Senhora, porque tudo que chega nas mãos de Maria, ela entrega para Jesus. Nós temos a garantia disso. Que Deus te abençoe.